Se você, estudante, ainda não conseguiu decidir a área de tecnologia que você quer seguir, esse vídeo não apareceu na sua frente por um acaso. Meu nome é Lucas e eu ajudo estudantes a definirem uma área de atuação no ramo da tecnologia e construírem uma carreira trabalhando na área, mesmo sem ainda ter formação. E como que eu faço isso? É o que eu vou te contar no dia 23 de 2 de fevereiro, às 8 horas da noite. Nesse evento chamado Projeto Mentoria Macix 360 Graus, eu vou te contar todos os passos que você precisa para definir uma área de atuação e começar a construir sua carreira desde já. Se isso te interessa, se você quer saber um pouco mais sobre o universo da tecnologia e áreas como eletrônica, elétrica, mecatrônica, automação, computação e software e a diferença entre essas áreas para você conseguir definir a sua área de atuação, clica aqui no botão embaixo, se inscreve, que no dia 23 de fevereiro, às 8 horas da noite, eu te vejo lá explicando todos esses detalhes para você. Ó, vai ter bônus especial lá no final, hein? Então se inscreve, clica aqui no botão, deixa seu e-mail, entra no grupo de WhatsApp que eu vou te enviar todas as informações. Te vejo lá! E aí, falando a respeito da engenharia já, pô, você não fez um curso técnico, você entrou lá no primeiro semestre, e como foi o seu primeiro semestre, né? Porque nosso primeiro semestre foi separado, tava lá com o pessoal de alimentos, você tava com o pessoal de eletrônica. Como é que foi para vocês esse primeiro semestre, esse primeiro impacto, as matérias e tudo mais? Ah, foi horrível, né, cara? O primeiro semestre é muito difícil. É muito. A gente. Tá, é bom, eu, pelo menos, assim, saí do ensino médio, eu era um bom aluno do ensino médio e achei que a faculdade ia ser. Ah, é só fazer o que eu tô fazendo aqui que vai dar certo, né? Grande ilusão, nossa, foi, assim, muito denso, né? Pelo menos ali na UTF, a engenharia é muito denso. Tem aula de manhã, à tarde, muitas aulas, muito conteúdo bem complexos, né? Tipo, cálculo, GA, programação, se você não teve nenhum contato, é bem complexo no começo. Então foi bem difícil, tanto que no primeiro semestre eu peguei 2 DPs, né? Não passei em 2 matérias. As únicas duas, depois do primeiro semestre, eu aprendi a estudar. E também tem algo que você sempre comenta, né? Que a gente tem que saber estudar. E a gente acha que sabe, mas eu, pelo menos, achava que sabia. E quando cheguei no primeiro semestre, vi que realmente não sabia. E que se realmente não pegasse para valer mesmo, tipo, né, a aula e estudando após as aulas, a coisa não ia vingar, não. Então, o primeiro semestre eu considero que foi bem difícil, para mim foi, com bastante conteúdo, 6 aulas por semana de cálculo e de geometria analítica é bem puxado, achei bem puxado. Eu lembro que, tipo, eu também achava a mesma coisa, né? Tinha até um bom background técnico, né? Porque eu tinha feito Senai, tinha feito Tech e tudo mais. Mas com relação às matérias mais generalistas, né? Cálculo, Uhum. GA, etc., eu sofri bastante também. Eu consegui aprender a estudar ali ainda no primeiro semestre, consegui recuperar as notas e tal para passar nas matérias. Mas, assim, o primeiro semestre ele meio que vem e passa a foice para ver quem vai ficar ou não, né? Uhum. E aí é ali onde você basicamente aprende a estudar e tudo mais e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Algumas pessoas têm tempos diferentes de outras, né? Então demora um pouquinho mais para pegar e assim vai. Normalmente a galera comenta aqui no canal que tem muito medo da engenharia e tudo mais. E assim, é difícil mesmo, por conta das matérias mais complexas, que a gente não tem base suficiente antes de entrar na faculdade. Mas não é nada que não dê para pegar ao longo do caminho, né? Eu sempre falo isso. Você consegue sim estudar, se dedicar e tudo mais. É óbvio que cada um tem uma realidade, mas eu acredito que lá na faculdade o principal é você focar no que vai te tornar profissional. Essas Uhum. matérias relacionadas a cálculo, física, química, etc. Com o tempo você aprende, é algo que você já está acostumado da escola e não vai ser tanto impacto assim, é só a mesma complexidade. E aí você Uhum. vai estudando, vai reforçando o que você precisa reforçar, vai perguntando para professores, vai se dedicando que conforme o tempo vai passando, você vai sentindo mais facilidade e até as coisas se tornarem mais naturais. E aí você começar a utilizar isso nas matérias técnicas de fato, né? Como a gente foi Perfeito. utilizando mais pra... Igual você comentou, né, no começo, mesmo vendo de um curso técnico, já tem mais contato, assim, com o caso da eletrônica, quando você chega no primeiro período de engenharia, você não tem eletrônica, né? Você não vê É, nada, ou uma matéria de introdução à engenharia eletrônica. Então, né, mesmo tendo aquela vivência prática, vai sentir um pouquinho, porque é muito conteúdo teórico no começo, e bem matéria generalista, igual você comentou, então é estudo mesmo, é teoria, é estudo, é livro, e pergunta para o professor, e faz lista, e muita dedicação. você comentou também que você pegou DP em duas matérias. Pode compartilhar com a gente quais foram essas Claro, matérias? foi geometria analítica e álgebra linear, né, famosa GA, e fundamentos de programação 1. Eu nunca tive contato, não tinha contato antes de entrar na faculdade, eu nunca tinha tido nenhum contato com programação,
E quando eu entrei lá, a gente, né, aprendeu fundamentos de C, fundamentos da programação e linguagem C. E eu não, assim, demorei muito para conseguir entender, né? Algo que era bem fora da minha realidade, mas que, assim, precisa ser aprendido e com certeza vale muito a pena. Uhum. Eu até fiz essa pergunta porque eu sei que você já tinha comentado comigo que tinha reprovado em programação no primeiro semestre. E aí eu gosto de falar sobre isso porque, tipo assim, cálculo é difícil, já é difícil, tudo bem. São matérias que têm a fama de reprovar bastante. Mas programação também é uma matéria que reprova bastante. Na hora que você vai comparar a taxa de aprovação ali, tá, de reprovação está bem perto com cálculo e Uhum. GA. E aí eu sempre comento que a dificuldade do cálculo e da GA é a complexidade da coisa. Então você sabe um Uhum. pouquinho de matemática, um pouquinho de física também, mas em programação é uma matéria totalmente nova. Se você não teve nenhum contato antes, vai ser a matéria assim que mais vai tipo te dar um baque na hora que você entrar, porque não é que nem matemática que você já sabe que você vai ter. É Uhum. algo totalmente diferente. Mas é Sim. uma matéria bastante interessante de aprender. Uhum. Hoje eu sei a importância dela de fato, não só academicamente, mas também profissionalmente. Então te Muito ajuda em importante. bastante coisa que você faz no mercado de trabalho. Uhum. E é uma matéria que, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que a forma dela ser ministrada, ela sai um pouco do que você está acostumado, ou do senso comum, porque como, eu, não sei, eu não consigo nem encontrar palavras para explicar, mas é uma matéria em que tem uma exigência de raciocínio bastante grande, que Uhum. talvez você não esteja acostumado, porque na época de escola, a gente é muito copia e cola, a mesma Uhum. coisa sempre. E aí você vem com uma matéria que te exige bastante raciocínio e bastante lógica. Não sei Uhum. se você pensa a mesma coisa a respeito. Não, concordo, concordo. Eu acho que é exatamente isso. Porque além do conhecimento, do caso da linguagem de programação, ou mesmo que você nem vá ver alguma linguagem de programação, a lógica em si, né, por trás, é algo que é muito difícil de se conseguir treinar, tipo, estudar, né? Você não tem uma forma de explicar aquilo, um passo a passo para se entender aquilo. É mais tentar ali, pensar e ler muito, né, a respeito, mas ela difere de, acho que, de praticamente todas as outras áreas, assim, de conhecimento, das matérias do primeiro período, né, de todas, na verdade. Ela é uma que diverge bastante, assim, da forma como se estuda ela. Tem que, o pensamento, toda ela é diferente, como você tem que lidar com ela. E só para a galera ter uma noção de quão importante é a programação, assim, dentro do mercado de trabalho, profissionalmente falando, dentro da engenharia eletrônica, a gente tem essa disciplina bem forte, né? A gente não tem só uma matéria de programação, porque é algo que a gente utiliza bastante, né? Então, a gente tem programação 1, tem programação orientada a objetos, tem estrutura de dados e algumas outras. Mas, em todas as engenharias, pelo menos na UTFR, tem um curso de programação, pelo menos no primeiro período ou no segundo Uhum. período, alguma introdução básica ali. Então, quando eu estava em alimentos, eu também tive programação em Python. Porque é algo que é realmente útil para quem vai utilizar em diversos meios aí, tanto acadêmicos quanto profissionais. Eu lembro até de um monitor de, sei lá, acho que de química em engenharia de alimentos. Tipo, ele se perguntava no primeiro semestre, por que eu vou usar programação, por que eu vou usar programação? E aí depois, mais para frente, ele foi fazer uma iniciação ou um TCC, algo do tipo, e aí ele precisou de programação, precisou aprender Python de fato. Uhum. Então, assim, é bastante útil. Hoje eu utilizo no meu trabalho para fazer várias automações de tarefa. E aí, depois que eu aprendi a fazer automação de tarefa, eu não paro. Qualquer coisa que eu vou fazer, se eu puder trocar o que eu vou fazer por apertar um botão, eu primeiro gasto meu tempo para fazer apertar esse botão, porque depois eu nunca mais preciso fazer. Então, eu gosto bastante de programação.